E aí, pessoal, aqui estou eu de novo. Falar mais um pouquinho sobre como está sendo esse processo, então, de aprender a fotografar. Mostrar algumas fotos que eu andei fazendo nessas 2 últimas semanas. Também vou mostrar um pouquinho do vídeo que eu gravei caminhando aqui pela cidade, né? Para tentar tirar algumas fotos e mostrar para vocês o resultado. Ah, Antes de falar em si da fotografia, cara, eu comecei a caminhar. Fazia muito tempo que eu não caminhava, meu carro estragou e eu tive que ir buscá-lo na oficina. Então eu resolvi fazer isso a pé para que eu pudesse caminhar. E assim é interessante pensar quando você começa a olhar para onde tirar foto. Então eu me baseio pelos vídeos que eu assisto, né, do pessoal que já é fotógrafo de rua há muito tempo. Então eu busco mais a parte da composição de construções e não tão focar em pessoas. Só que é algo que chama atenção quando eu começo a caminhar e começo a observar as construções, começo a pensar sobre a história das pessoas, o que que elas estavam pensando, o que que elas estavam passando no momento da construção, né, daquela casa, daquele edifício, daquele prédio em que eu estou passando na frente ali, né? É algo, tipo, é quase a mesma sensação que eu sinto quando eu escuto uma música. Eu começo a pensar sobre o que que o autor estava passando naquele momento, o que que ele estava pensando naquela hora em que ele escreveu aquela música, né? Então, a gente não sabe o que que a pessoa estava passando quando estava construindo, né? Geralmente, quando você constrói uma casa, um lar, então você está cheio de sonhos, né? Você quer construir sua família, então você quer um lar para você. Isso é muito interessante. E às vezes a gente passa pela frente das casas, a gente nem se dá conta de tanta história que tem entre aquelas paredes, né? Ou até mesmo para erguer essas paredes. Eu sei que eu posso estar viajando e tal, mas eu eu queria compartilhar, né, com alguém esses pensamentos. E aí eu começo a pensar o que que a gente está fazendo da nossa vida também para deixar para de lembrança, o que que a gente será que a gente vai ser lembrado depois que partir desse mundo ou a gente simplesmente vai ser esquecido com o passar do tempo, né? Porque o nosso tempo ele é muito limitado nessa terra. Ao contrário de uma música ou de uma própria fotografia ou de uma construção que fica por anos, né? A gente não tem tanto tempo assim na nossa vida. Se a gente viver bastante, a gente vai viver o quê? Uns 100 anos? E aí tu começa a pensar o que que as pessoas vão lembrar da gente quando a gente partir. Ou outra coisa, né? Por que que eu me preocupo tanto com o que os outros vão pensar de mim se daqui a pouco, passa alguns anos, as pessoas nem vão saber quem eu fui, não vão nem se importar com o que eu estava passando. Enfim, são coisas que eu gosto de pensar assim e queria trazer para vocês. Agora falar um pouquinho então sobre o processo de fotografia dessa semana, né, dessas semanas. Então fiz 3 ensaios, foram os meus 3 primeiros ensaios. Um foi com um irmão meu, os outros 2 foram com amigos, né? E tipo, é muito legal a gente ter pessoas que acreditam na gente, né? Porque eu consegui usá-los de cobaia, né? Pra aprender, então. Então, a amizade é legal porque as pessoas confiam na gente, vão lá e se dão a esse trabalho, né? De se disponibilizar para que eu pudesse fotografá-los e conseguisse estar aprendendo e evoluindo, né? E assim como toda aprendizagem no começo, a gente está muito animado, daí daqui a pouco a gente começa a ver que não é tão fácil assim como parece. Por exemplo, foi quando eu comecei a tocar violão. Nossa, eu queria muito tocar violão. Aí começava, daí ficava um pouco difícil, e daí alguns dias eu nem pegava no violão. Só que daí quando você coloca na cabeça, não, eu quero aprender, porque se as outras pessoas aprendem, por que que eu não consigo aprender? Eu tenho um cérebro, eu tenho 2 olhos, eu sou uma pessoa com todas as capacidades iguais à outra, então eu consigo aprender também. E aí eu taco a cara e vou em frente e consigo, né, aprender, mas é muito legal esse processo de aprendizagem.
porque na minha idade, depois de tanto tempo, tá aprendendo algo novo. Claro que fotografar, acho que todo mundo já fotografou com celular, né? Então é. Só que tem muita coisa que a gente nem nota por trás da fotografia que a gente vai aprendendo. Então, tipo, quando você começa, se propõe a aprender algo, a fotografar por exemplo, eu me propus a aprender a fotografar direito. Por consequência aqui do canal, estou aprendendo a filmar, estou aprendendo a gravar e a editar. Então são algumas habilidades que eu não tinha que eu estou começando a aprender e desenvolver. Então é muito legal eu conseguir registrar, né, documentar essa minha evolução. Então, como vocês podem dar uma olhada durante o vídeo, vai estar passaram algumas imagens que eu tirei. Também vou deixar algumas que eu achei legal aqui no final do vídeo. Vocês vão ver, eu vou colocar algumas dos ensaios que eu fiz e também algumas do dia que eu sei caminhar, né? O dia que eu sei caminhar, assim, não consegui muitas fotos não, porque eu ainda sou muito imaturo nessa parte de fotografia de rua, apesar de eu gostar bastante, mas eu tenho muita dificuldade ainda em saber o que fotografar, como fotografar, né? Porque quando você sai pra rua, são muitas coisas, são muitas variáveis que existem ali, então dificulta um pouquinho para tu saber o que eu vou fotografar. A dicção foi pro espaço agora. Então é. Mas é muito legal. Eu ainda espero aprender a fotografar bem na rua e perder essa timidez de fotografar pessoas, porque pelas fotos vocês vão ver, eu fotografei mais prédios do que pessoas, né? Então minha composição foi voltada mais para o prédio e também a parte que não envolve pessoas, né? Porque eu ainda não tenho aquela coragem de chegar e tirar a foto da pessoa. Até tenho medo de dar algum processo depois, algo do tipo, né? Ainda não estudei bem a fundo essa parte da legislação, ver se eu posso publicar depois e tal. Mas com o tempo a gente vai evoluindo e vai melhorando essa parte. Ok? Então espero que vocês gostem do vídeo aí. Esperam que continuem me seguindo. E o mais breve possível eu quero estar vindo com outro vídeo aqui. Beleza, pessoal? Qualquer comentário, qualquer sugestão, comenta aqui embaixo que eu vou ler, vou responder e vou tentar fazer o que vocês estão sugerindo aí. Beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço.